boa tarde. Terça-feira, 1º de janeiro de 2019. O Brasil terá, a partir de hoje, um novo presidente da República. Jair Messias Bolsonaro, de 63 anos, eleito democraticamente com mais de 57 milhões de votos. O ex-capitão do Exército toma posse à tarde para comandar a 8ª economia do mundo pelos próximos 4 anos. Um país de quase 210 milhões de pessoas e de muitos desafios. Nossos repórteres mostram o roteiro da cerimônia, da Granja do Torto até o Congresso Nacional. O esquema inédito de segurança, as autoridades estrangeiras, a expectativa dos brasileiros que já tomam a esplanada dos ministérios, a composição do novo governo, os planos para os primeiros dias, a política externa. Veja também onde os novos governadores já assumiram o cargo. Na mensagem de Ano Novo, o Papa Francisco destaca que a boa política está a serviço da paz. E as boas-vindas a 2019 em Nova York, em Copacabana e em várias partes do Brasil. O Jornal Hoje está começando. Começa agora a nossa primeira edição do Jornal Hoje deste ano novo. Um dia especial em que tomam posse 27 governadores e o presidente da República. Jair Bolsonaro assume daqui a pouco à tarde e será o 38º presidente do Brasil. Então, nós vamos direto para a capital federal, onde está o meu colega Doni Denútil. Boa tarde, Doni. E o céu está escurinho aí atrás de você. A previsão é de chuva, né? Conta como é que está o tempo. Oi, Sandra. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha só, o dia começou nublado aqui em Brasília. Teve chuva leve de manhã, por volta do meio-dia também, mas há cerca de 30 minutos o sol apareceu, a temperatura agora está na casa dos 25 graus, ou seja, o tempo muda rápido em Brasília. Como você pode ver, a gente está aqui com uma visão privilegiada para o Palácio do Planalto, para a Praça dos Três Poderes. Logo mais, o presidente eleito Jair Bolsonaro sobe aquela rampa para a cerimônia de transmissão da faixa presidencial. Mas, por enquanto, o presidente eleito e a primeira-dama, Michele, estão, neste momento, na Granja do Torto, onde eles se preparam para o início da cerimônia de posse. Vamos ver como está a movimentação por lá? Quem acompanha tudo é a repórter Juliana Morrone. Oi, Juliana. Oi, Doni, bom dia, aliás, boa tarde a todos. Jair Bolsonaro passou amanhã aqui na residência oficial do Torto, recebeu parentes e hoje também recebeu aqui na Granja do Torto um grupo de pessoas com deficiência de audição. Eu lembro que a Michele Bolsonaro, mulher de Bolsonaro, é inclusive intérprete de Libras, né? Aqui na Granja do Torto tem uma grande movimentação, muita gente veio para cá para tentar tirar uma foto com Bolsonaro, fazer selfie, teve gente que trouxe até cadeira de praia. Como o Doni disse, o tempo pode ser a surpresa. De manhã caiu uma chuva fininha, agora o tempo está quente, até abafado. Agora há pouco chegou aqui a Brasília o primeiro-ministro, chefe de governo de Israel. Você vê imagens aí de Benjamin Netanyahu. Lembro que Netanyahu está no Brasil desde sexta-feira. Tudo que vai acontecer hoje, tudo foi programado, ensaiado, inclusive com a participação de funcionários públicos do Palácio do Planalto, principalmente, e também do Congresso. Veja agora como vai ser o roteiro da posse. 2h10 da tarde. Esse é o horário previsto para o início da posse. É quando o presidente eleito Jair Bolsonaro e a mulher Michele vão sair da residência do Torto em direção à esplanada dos ministérios. O primeiro encontro é na Catedral de Brasília, com o vice, general Hamilton Mourão, e esposa, Paula Mourão. Às 2h45 da tarde, o presidente eleito e a mulher deixam a catedral e seguem de carro até a próxima parada. Um roteiro que foi ensaiado 2 vezes nos últimos dias. O Gabinete de Segurança Institucional recomendou evitar o desfile em carro aberto. Sugeriu o uso de um blindado. Mas Bolsonaro prefere o tradicional Rolls-Royce presidencial, adquirido durante o governo do presidente Getúlio Vargas em 1953 e que só sai da garagem em dias especiais. O que deve determinar a escolha entre o Rolls-Royce e o blindado é o sol ou a chuva.
O desfile será escoltado por motociclistas e pelos Dragões da Independência. Seguranças vão acompanhar tudo correndo ao lado do carro, num trajeto de 1,5 km. Em seguida, Bolsonaro e Mourão sobem a rampa do Congresso e vão para o plenário da Câmara, o palco da posse. É onde Bolsonaro assume oficialmente o cargo de presidente da República. Na sequência, faz um discurso, sem tempo previsto de duração. Entre os convidados estão 12 chefes de Estado e de governo, 3 vice-presidentes e 11 chanceleres que confirmaram presença. Na saída do Congresso, o hino nacional é executado, enquanto canhões disparam uma salva de 21 tiros. E o presidente, já empossado, passa a tropa em revista. Pouco antes das 4h30, Bolsonaro deve chegar ao Palácio do Planalto. Em seguida, o ponto alto da posse, quando Bolsonaro e o vice sobem a rampa do Planalto. Na porta do palácio, eles são recebidos por Michel Temer e os 3 seguem para o parlatório. É o momento em que Michel Temer entrega a faixa presidencial e o novo presidente faz um segundo discurso para o público na Praça dos Três Poderes. O último compromisso do dia é um coquetel no Palácio do Itamaraty. 11 chefes de Estado e de governo estarão na cerimônia. O esquema de segurança de hoje é o maior já montado para uma posse em Brasília e também o que terá o maior número de restrições. A reportagem é da Camila Bonfim. Ao amanhecer, a Força Nacional já estava a caminho da esplanada dos ministérios. A estrutura de segurança está pronta e a área completamente isolada. Uma câmera neste balão reforça o monitoramento na esplanada. Há 4 pontos de revista manual e com detectores de metais. O acesso do público só é feito a pé. Não são permitidos animais, guarda-chuvas, bolsas e mochilas, máscaras, armas de fogo, drones e carrinhos de bebê. O atentado ao presidente eleito Jair Bolsonaro no dia 6 de setembro mudou protocolos de segurança. Esta imagem traduz. Na primeira visita ao Congresso como presidente eleito, Bolsonaro estava rodeado por 15 seguranças. Organizadores esperam de 250 mil a 500 mil pessoas na posse. O efetivo de segurança é historicamente decidido a partir do tamanho do público e da avaliação de cenários de risco. E essa combinação de fatores varia muito de presidente para presidente. Em 1995, 4 mil homens fizeram a segurança na posse de Fernando Henrique Cardoso. Vamos lá, para a calçada! Em 2003, para o primeiro mandato de Lula, foram 12 mil. Este rapaz chegou a driblar a segurança. Em 2011, Dilma Rousseff foi empossada presidente sob a proteção de 3.800 agentes. Na posse do segundo mandato, em 2015, a estrutura foi bem maior, 8 mil agentes. Atiradores de elite se posicionaram no alto de prédios. Um táxi furou o bloqueio e foi retirado pelos batedores. Um homem foi imobilizado enquanto o carro da presidente chegava ao Congresso. Em 2016, Michel Temer assumiu o cargo no lugar de Dilma. No Congresso foi tanto empurra-empurra que a porta de vidro não resistiu. Para a posse de Jair Bolsonaro, o planejamento foi feito para evitar dos menores incidentes às maiores ameaças. Uma estrutura inédita e diferenciada. Serão até 6 mil agentes de segurança, Guarda Presidencial, Polícia Militar, Força Nacional, Polícia Federal. Alguns estarão à paisana. A Secretaria de Segurança de Brasília fará o monitoramento também por câmeras de segurança da região. Uma equipe de 46 policiais federais fará a segurança aproximada do presidente. Há mísseis antiaéreos guiados a laser, capazes de abater aviões. O espaço aéreo estará fechado num raio de 7 quilômetros. 20 caças da FAB ficarão em lugares estratégicos. O Comando de Operações Táticas, o grupo de elite da PF, vai colocar policiais no alto de prédios e também em vigilância escondida, em pontos onde eles têm boa visão da cerimônia, mas não podem ser vistos, como foi feito nos ensaios antes da posse. O Comando de Operações Táticas vai agir com a ajuda da Diretoria de Inteligência da PF, que vem mapeando ameaças a Bolsonaro desde a campanha. São equipes que atuam de forma velada, só entram em ação quando houver algum atentado. E o COT também mantém contato com autoridades internacionais. A Polícia Federal faz uma classificação de risco de acordo com cada autoridade. E com base nessa classificação, decide o tamanho da equipe que fará o policiamento ostensivo e a comunicação com a área de inteligência de cada país.
Após a posse, a segurança do presidente passa a ser uma atribuição do Gabinete de Segurança Institucional. Quando tomar posse como presidente, Jair Bolsonaro vai usar um terno clássico, feito por um alfaiate de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. As últimas horas de Bolsonaro foram dedicadas à família e aos preparativos para a cerimônia. A reportagem é da Délis Ortiz. As últimas linhas do discurso presidencial ganharam os ajustes finais. Um dos derradeiros atos do coordenador da transição foi ajudar no texto ontem. Eu acho que o da Câmara, a gente cronometrou, deve ficar bem abaixo dos 15 minutos, acho que 10 minutos, por aí. A coisa com ele é papo reto, né? E no do parlatório um pouquinho maior? 5 minutos, 6 minutos. Não, ele quer falar ali no parlatório, ele quer falar com o coração, né? As últimas horas foram mesmo de contagem regressiva para a posse. E Bolsonaro reservou para a família. A casa está cheia de hóspedes, parentes vindos de longe, a maioria do Vale do Ribeira, interior de São Paulo, terra de sua infância. A mãe, Dona Olinda, os 5 irmãos, Solange, Denise, Vânia, Guido e Renato. Tá tranquilo, toda a família, minha mãe está aí de 91 anos. É difícil reunir a família como um todo, assim. E realmente veio todos, né? Não faltou nenhum. Os parentes de Michele Bolsonaro, que moram no Distrito Federal, se juntaram no Torto. Foi aqui o Réveillon e é aqui o ponto de partida para a cerimônia de posse, sem abrir mão da simplicidade que marca o casal Bolsonaro. O terno de Bolsonaro vai ser azul marinho, revela o alfaiate que fez a roupa. Ele tem um pequeno ateliê nos fundos de uma casa em Duque de Caxias, no Rio. Santino Gonçalves se aproximou de Bolsonaro com a ajuda de um amigo. Acabou ganhando a confiança e o cliente, que já encomendou 10 camisas. Os 2 primeiros ternos foram um presente do alfaiate. O da diplomação em dezembro e o da posse hoje. Esse terno da posse e o da diplomação ele foi feito com um detalhe exclusivo por causa da bolsa. A gola ela foi feita mais baixa, o primeiro botão ele desceu 8 centímetros para baixo, justamente para ele abotoar um botão e não aparecer a bolsa. E foi feito também a abertura italiana atrás, mais alta um pouquinho, para não repuxar o paletó. Então, deu um certo conforto a ele. E quando ele colocou a roupa, ele falou, nunca tive um terno tão alinhado igual a esse. E mais, tem uma marca só para ele, um bordado com as cores da bandeira. Fiz questão de colocar a bandeira do Brasil no lado do coração, no lado do peito ali, abaixo da minha etiqueta. Bolsonaro dispensou lenço na lapela, abotoaduras e a gravata. Eu estudei um pouquinho o perfil dele e vi que ele é bem clássico, né? Então, eu decidi puxar as gravatas sempre pro tom de azul marinho, sempre pro tom de azul. Santino vai ver a posse pela TV, mas já imagina a emoção. É a sua roupa, é a sua obra que está ali, né? Então é um momento histórico para mim. Terminada a cerimônia da posse, o casal Bolsonaro segue direto para o coquetel no Itamaraty. Não sem antes o presidente se recompor para a festa, no Palácio do Planalto mesmo. O casal Bolsonaro ainda dorme mais esta noite na residência do Torto, endereço que, aliás, continuará sendo usado nos fins de semana. Mas é no Palácio da Alvorada que o presidente vai morar com a família a partir de amanhã. E a partir de hoje, Michele Bolsonaro será a primeira-dama do Brasil. De perfil discreto, a ex-assessora parlamentar quer se dedicar a projetos sociais. A reportagem é do Elter Duarte. Jeans e blusa, pouca maquiagem. Uma mulher simples, doce e generosa. Assim, os amigos mais próximos definem Michele Bolsonaro, a nova primeira-dama do Brasil. A Michele, eu vou dizer uma coisa para você, não tem como não gostar dela. É impossível. Ela é, assim, 1,70 m de pura doçura. O jeitinho dela falar... Falar? Ela não gosta muito de falar em público, não. Não gosta de dar entrevistas, mas gosta de agir. Michele Bolsonaro é evangélica desde a adolescência. Dentro da Igreja Batista Atitude, no Rio, ela é conhecida pelo trabalho social, especialmente com surdos.
É fluente em Libras, a linguagem dos sinais, que se tornou obrigatória nos principais pronunciamentos de Jair Bolsonaro durante a campanha e depois dela. Ela, quando chegou em nossa igreja, eu não sabia muito bem do perfil dela e, de repente, a gente começa a encontrar a Michele trabalhando, fazendo um caldo para uma festa beneficente da igreja, trabalhando com todo mundo ali e ninguém imaginava que fosse ela a esposa de um candidato à presidência. Numa das raríssimas entrevistas que concedeu ainda durante a campanha, Michele falou ao Jornal Nacional sobre o então candidato Jair Bolsonaro. Ele não é essa pessoa que falam, eu sou prova disso, quem convive conosco também. Então, assim, é uma infelicidade de quem fala que ele é racista, que ele é machista, que ele é homofóbico, isso é tudo mentira. Infelizmente, são rótulos que não são verdades. Michele tem 38 anos, Jair 63. Estão juntos desde 2006. Se conheceram nos corredores da Câmara dos Deputados em Brasília. Ela trabalhava como secretária parlamentar. Os dois se casaram numa cerimônia evangélica em 2013 no Rio. Michele já tinha uma filha de outro relacionamento, Letícia, hoje com 16 anos. E depois eles tiveram Laura, agora com 8 anos. Ela tem um jeito tranquilo, mas Michele é uma mulher firme, de personalidade forte. Isso ficou ainda mais claro a partir do atentado que Jair Bolsonaro sofreu em Juiz de Fora, Minas Gerais, em setembro. Apesar do momento dramático, ela manteve a calma e reforçou regras que já existiam. A casa é o espaço da família. Política, só da porta da sala para fora. Em pleno segundo turno e se recuperando de 2 cirurgias, Bolsonaro transformou a garagem em escritório político. Prancha de surf virou púlpito de entrevistas. E mesmo depois da eleição, um dos principais assessores do presidente americano Donald Trump tomou café com o então presidente eleito na garagem. A nova primeira-dama do Brasil é de origem bastante humilde. Ela nasceu e cresceu em Ceilândia, a maior e uma das mais pobres cidades do Distrito Federal. Apesar de preferir os bastidores, a menina pobre de Ceilândia quer ser protagonista da própria história. Você pretende fazer algum trabalho especial? Sim, todos possíveis. Por exemplo? Ação social, que já fazia antes de conhecê-lo, que é um chamado que eu tenho, né? E tive essa aproximação com as pessoas com deficiência, os surdos. Eu tenho um tio surdo também. E tenho muito amor por essa comunidade. E quero fazer o melhor. Ela já está articulando em Brasília projetos sociais para o novo governo que começa hoje. Eu tenho certeza que a Michele não vai se desviar quando o assunto é a humildade, porque é o perfil dela. Não dá para desmontar e fazer de novo. É o jeitinho dela. É a nossa Cinderela no Brasil. O Palácio do Planalto será o local de trabalho do presidente, que logo mais sobe a famosa rampa que dá acesso ao local. E quem está por lá e fala ao vivo com a gente é a repórter Cláudia Bontempo. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Doni. Boa tarde a todos. Olha, aqui no Palácio do Planalto, o cerimonial faz os últimos acertos. O esquema de segurança é muito rígido. Nós, jornalistas, chegamos aqui pouco depois das 9 horas da manhã e, nesse horário, já havia gente aqui na Praça dos Três Poderes para acompanhar a posse. A previsão é que Jair Bolsonaro chegue aqui ao Palácio do Planalto para subir a rampa às 16 horas e 25 minutos. O presidente Bolsonaro sobe a rampa ao lado do vice, general Hamilton Mourão, e da primeira-dama Michele Bolsonaro. Ele será recebido pelo presidente que sai, Michel Temer. O Diário Oficial da União de hoje já trouxe toda a troca de governo. Vamos falar então sobre as primeiras medidas. Não há dúvida, a reforma da Previdência é urgente e é prioridade do governo e deve ser anunciada até o fim de janeiro. Essa é a última informação que nós temos. E um dos primeiros atos do presidente Bolsonaro deverá ser a edição de um decreto para facilitar a posse de armas de fogo. Vamos então conhecer melhor agora a nova equipe de governo. A esplanada de Jair Bolsonaro está menor. Os 29 ministérios de Michel Temer foram reduzidos para 22. Os militares ficaram com 5, todos da reserva.
General Augusto Heleno, Gabinete de Segurança Institucional. General Azevedo e Silva, Defesa. General Carlos Alberto dos Santos Cruz, Secretaria de Governo. Almirante de Esquadra Bento Costa Lima de Leite Albuquerque Júnior, Minas e Energia. Tenente-Coronel Aviador Marcos Pontes, Ciência, Tecnologia e Comunicação. E o vice-presidente general Hamilton Mourão, que vai monitorar projetos tocados pelos ministérios. No Ministério da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro assume com mais poder. Trouxe o COAF, órgão de inteligência fundamental contra a lavagem de dinheiro. Na preparação das reformas do governo Bolsonaro está Paulo Guedes, ministro da Economia. Ele montou um superministério, uma fusão dos ministérios da Fazenda e Planejamento. Vai agregar também a Receita Federal e parte do Ministério da Indústria e Comércio Exterior. Nomeou 6 secretários para funções estratégicas e indicou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, com status de ministro. No restante dos ministérios, nomes técnicos e também ligados à política. Osmar Terra, do MDB na Cidadania, uma fusão de esporte, cultura e desenvolvimento social. Gustavo Canuto, servidor público, desenvolvimento regional, uma fusão dos ministérios da Integração Nacional e Cidades. Tereza Cristina, do Democratas na Agricultura. A assessora parlamentar Damares Alves, Mulher, Família e Direitos Humanos. Luiz Henrique Mandetta, do Democratas, na Saúde. O professor Ricardo Vélez Rodrigues, Educação. O servidor público Tarcísio Gomes de Freitas, Infraestrutura. Marcelo Álvaro Antônio, do PSL, Turismo. O diplomata Ernesto Araújo, nas Relações Exteriores. Ricardo de Aquino Salles, do Partido Novo, Meio Ambiente. André Luiz de Almeida Mendonça, Advocacia Geral da União. Wagner Rosário, funcionário de carreira da Controladoria Geral da União na Transparência. Gustavo Bebiano, do PSL, Partido do Presidente, para a Secretaria-Geral da Presidência. E na Casa Civil, Onyx Lorenzoni, do Democratas, que coordenou o governo de transição e preparou o terreno para formar a base aliada no novo Congresso. O governo disse que a relação com o Congresso será diferente, que vai buscar apoio sem toma lá da cá, sem cargos ou verbas em troca de votos. Um dos primeiros desafios será construir um grande pacto político para aprovar a reforma da Previdência, uma articulação que começou antes mesmo da posse. Durante a transição, o governo de Bolsonaro recebeu mais de 300 parlamentares de 10 bancadas. Pelas contas do chefe da Casa Civil, a base aliada na Câmara, no momento, conta com o apoio de 250 dos 513 deputados e no Senado com pouco mais de 40 dos 81 senadores. Mas Onyx acredita que esse número vai subir em fevereiro, quando os novos parlamentares assumirem mandatos. O presidente novo, que assumiu hoje, ele está diante de um Congresso antigo, que está terminando seu mandato daqui a 30 dias. Esse é o fato. No dia 1º de fevereiro entra um parlamento, um Congresso totalmente renovado. Com a chegada dos novos, a gente tem a tranquilidade de que com o diálogo nós vamos chegar tranquilamente a 350 votos na Câmara e 50, ou talvez até mais votos, bem mais votos do que 50 no Senado. O sol continua muito quente aqui em Brasília, o calor está muito intenso e nós temos imagens para mostrar do que aconteceu agora há pouco. Os bombeiros jogaram água no público que se concentra em frente ao Palácio do Planalto, na Praça dos Três Poderes. Com esse calor intenso, a celebração foi também muito bem-vinda e você vê aí a comemoração das pessoas recebendo essa água e esse alívio também. O presidente eleito Jair Bolsonaro vai discursar no Congresso logo depois de tomar posse. A repórter Andréia Sadi tem as informações ao vivo. Boa tarde, Sadi. Oi, Doni. Feliz ano novo para você, feliz ano novo a todos. Exatamente, o presidente eleito Jair Bolsonaro vai discursar aqui na Câmara dos Deputados após tomar posse. E o tom desse discurso vai ser de união, de conciliação, segundo seus principais assessores. Dirá que dias melhores estão por vir. Claro que vai reforçar, segundo eu apurei, os principais eixos do futuro governo. Por exemplo, o combate à corrupção e, claro, os principais pontos ali da agenda econômica. Lembrando que o ministro da Justiça vai ser Sérgio Moro e o superministro da Economia vai ser Paulo Guedes.
Mas os detalhes, por exemplo, da prioridade do governo, que vai ser a reforma da Previdência, esses detalhes vão ficar para janeiro. Vai ser o principal desafio do governo do presidente eleito, segundo seus principais ministros, fazer essa interlocução agora no começo do ano com os parlamentares, tendo como pano de fundo exatamente a sucessão aqui na Câmara dos Deputados para o comando da Casa e também para o comando do Senado. Ainda sobre o discurso do presidente eleito, ele vai falar, é claro, sobre segurança. E hoje mais cedo, Doni, para devolver para você, eu falei com o general Heleno, que vai assumir o Gabinete de Segurança Institucional, para saber se tinha alguma definição sobre Bolsonaro desfilar em carro aberto ou não. Ele me disse que ainda não. Doni. Vamos aguardar e acompanhar então Andréa Sadi falando ao vivo do Congresso Nacional no Salão Verde. Muito obrigado pelas informações. E na área das relações internacionais, o novo governo deve promover mudanças significativas. Quem mostra pra gente é a repórter Gioconda Brasil. O tom da nova política externa foi dado já no primeiro discurso depois de eleito. Libertaremos o Brasil e o Itamaraty das relações internacionais com viés ideológico a que foram submetidos nos últimos anos. O Brasil deixará de estar apartado das nações mais desenvolvidas. Buscaremos relações bilaterais com países que possam agregar valor econômico e tecnológico aos produtos brasileiros. Pelo menos 11 chefes de Estado e de governo e 3 vice-presidentes confirmaram presença na posse de Jair Bolsonaro. A lista de convidados é uma fotografia desse novo momento. Os presidentes da Venezuela e de Cuba, países sintonizados com governos petistas, chegaram a ser chamados para a posse, mas foram desconvidados. Bolsonaro deixou claro que eles não eram bem-vindos. E o novo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, informou numa rede social que nenhum representante da Nicarágua, país que, segundo o chanceler, tem um regime contra a liberdade do povo, seria recebido no dia 1º. Já os Estados Unidos mandaram uma delegação, liderada pelo secretário de Estado Mike Pompeo. O presidente americano Donald Trump ligou para Bolsonaro parabenizando-o pela eleição. E logo enviou ao Brasil o primeiro emissário, o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, John Bolton, que falou em aliança militar e econômica com o Brasil. A aproximação com Israel é outra mudança esperada. O fato é inédito. Nunca um primeiro-ministro israelense participou da cerimônia de posse de um presidente brasileiro. Benjamin Netanyahu chegou ao Brasil na sexta-feira. O anfitrião acompanhou o premier israelense em eventos no Rio de Janeiro. Ainda durante a campanha, Jair Bolsonaro anunciou que iria transferir a embaixada do Brasil em Israel de Tel Aviv para Jerusalém, como fizeram os Estados Unidos. Nesta entrevista, Netanyahu disse que Bolsonaro confirmou para ele a decisão, que desagradou os países árabes, grandes compradores de carne brasileira. Não houve um boicote deles à posse, mas o presidente da Autoridade Nacional Palestina, frontalmente contra a transferência, não virá para a cerimônia. Mahmoud Abbas mandou representante. Nas entrevistas e pronunciamentos antes da posse, Jair Bolsonaro e integrantes da nova equipe econômica sinalizaram mudanças na forma como o Brasil vem negociando acordos comerciais nas últimas décadas. A tendência é que se tornem prioritárias as negociações bilaterais, feitas diretamente entre os países, e não em bloco, em que o interesse nacional pode ser colocado de lado em nome do que é mais vantajoso para o conjunto de países. O Mercosul, que reúne Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela, atualmente suspensa, e outros 7 países associados, de acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, não será prioridade. O pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, Lívio Ribeiro, diz que o importante é aumentar o volume de acordos comerciais. Não colocaria como vantagem ou desvantagem. São métodos diferentes de fazer negociação. Acho que a coisa mais importante, independente do método, é fazer negociação. A direção que se propõe é uma direção de aumentar o número de acordos e abrir a economia brasileira. Isso, como uma política de Estado, olhando a prazos mais longos, tende a ser bom. A relação com a China também gera expectativa. É o maior parceiro comercial, o país que mais investiu por aqui nos últimos anos.
A balança comercial fica ano a ano mais favorável. Em 2017, fechamos com um superávit de mais de 20 bilhões de dólares. Bolsonaro chegou a dizer que a China estava querendo comprar o Brasil, mas vem amenizando as declarações. Para o especialista, evitar atritos com investidores é uma estratégia bem-vinda, principalmente na atual circunstância econômica brasileira. Ele diz que o primeiro ano da política externa do governo Bolsonaro vai ser de choques localizados. No curtíssimo prazo, vamos dizer até o fim de 2019, me parece que os eventos negativos dominam. E aí, depois, conforme o processo for dirigido, você pode ter efeitos melhores sobre a balança brasileira. A gente já viu que o presidente e o vice se encontram logo mais na Catedral de Brasília e de lá seguem para a cerimônia de posse. A repórter Marina Franceschini está na Catedral e é com ela que a gente fala agora ao vivo. Boa tarde, Marina. Oi, Doni, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A gente quer mostrar quem já chegou aqui na cerimônia de posse. Olha lá o Rolls Royce. A gente não pode chegar muito perto por conta de questões de segurança, né? Mas aquele carro, que seria o carro do desfile aberto, um carro de 1952, já está na área. Isso não significa que, de fato, Jair Bolsonaro vai fazer o desfile em carro aberto. Por quê? São duas questões. Tem a questão da segurança. Alguns aliados de Jair Bolsonaro acham que pode ser arriscado por conta do atentado que ele sofreu e também por conta das ameaças que ele vem recebendo. Mas também tem outro fator, é a questão do clima, o tempo. Para cá, olha só, céu azul, né? Mas vamos olhar ali para o lado do Congresso Nacional, Praça dos Três Poderes, ali o céu já está mais carregado. Então, se estiver chovendo, provavelmente esse percurso de 1,5 km vai ser feito em carro fechado. Esse carro fechado é blindado. Ali, o pessoal está chegando, é a única entrada do público que vem acompanhar a cerimônia de posse. E o pessoal vai passando, à medida que vai chegando perto do Palácio do Planalto, por 4 revistas. E tem um monte de item proibido, né? Não pode entrar com garrafa, não pode entrar com guarda-chuva, não pode trazer carrinho de bebê, não pode trazer animais domésticos. Então, o que a gente observa é que as pessoas estão indo devagarzinho, ali em direção à Praça dos Três Poderes. Alguns apoiadores de Jair Bolsonaro já pararam aqui nessa área da Catedral para acompanhar o momento da chegada do presidente eleito e do vice-presidente eleito para começar aí sim a cerimônia de posse. Doni. Marina, obrigado pelas informações. Vamos acompanhar então para ver se o cerimonial e o presidente decidem usar o carro aberto ou o carro fechado blindado. A esplanada dos ministérios, ponto central de Brasília, amanheceu movimentada hoje. Como foi amanhã por lá, você confere na reportagem da Flávia Alvarenga. Pouco depois das 8 da manhã, já tinha gente chegando na esplanada. Kelvin veio de Londres, na Inglaterra. Votamos no consulado lá 2 vezes, primeiro e segundo turno. Agora tem que estar aqui, né? Prestigiando. Esta família veio de ônibus do sul da Bahia. O ônibus em que estavam quebrou. Foi uma longa viagem até Brasília. Ficamos mais de 10 horas na estrada. Na esplanada, o clima era de festa. Esse grupo aí mandou fazer camiseta. Esses outros de Rondônia e chegaram animados. O capitão chegou! Gente de todo canto. E era uma longa caminhada até o Planalto. E nada desanimou. Essa turma aí se conheceu no café do hotel e chegou junto à Praça dos Três Poderes. Cada um é de um estado: Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. A festa vai ser maravilhosa. O povo merece e estamos aqui para apoiar o Bolsonaro. O Abner também é de São Paulo. Veio com o pai. Ele trouxe pão de queijo e capa de chuva. Vir à posse é muito importante pela representatividade do presidente. No ponto mais perto do Planalto, mais gente. Todos queriam homenagear Jair Bolsonaro. Teve até um grupo fazendo flexão. Outros levaram bandeira. Alguns aproveitaram para tirar aquela foto do ponto turístico. Na Praça dos Três Poderes, vai dar para ver a cerimônia também por um telão. Só por volta de 4h20 da tarde é que quem está aqui em frente ao Planalto vai ver Jair Bolsonaro chegando para subir a rampa do Palácio e depois no parlatório, onde ele vai fazer o discurso direto para o povo. Um momento importante, né? A gente tem que fazer presente, é histórico. É claro que uma posse importante como essa traz também a Brasília muitas autoridades estrangeiras. E nós temos imagens de agora há pouco com a chegada do secretário de Estado americano Mike Pompeo, já em Brasília para acompanhar a cerimônia de posse do presidente eleito Jair Bolsonaro. A gente volta daqui a pouco com mais informações.
aqui de Brasília e com todos os detalhes da posse. Sandra, é com você. Ok, Doni, então a gente volta já já com você. Muitíssimo obrigada. Agora a gente fala da virada do ano 2019. Chegou com fogos, música e muita alegria na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Veja na reportagem de Fábio Júdice. Última noite de 2018. Copacabana recebe gente dos 4 cantos do planeta. I'm from Germany. Chile! We're from China! Muitos sonhos e desejos para o ano que está chegando. Mais trabalho, né? Que esse ano foi um pouquinho. Muito abraço, que o povo brasileiro precisa de muito abraço. Dinheiro, né? Muito dinheiro. Mas no meio de tanta alegria nessas areias, registramos também alguns arrastões. Jovens que chegavam em bandos para roubar as pessoas. No palco, Baby do Brasil leva o público ao delírio. As pessoas pararam para cantar junto e reverenciar Gilberto Gil. Anda com fé novo, que a fé não costuma falhar. Ele é lindo, ele é do meu coração. Tô apaixonada aqui com o show, achei lindo. Depois de muita espera, expectativa e emoção, vai chegando a hora. Pronto, aqui conosco e para todo mundo, o ano novo acabou de chegar. Um espetáculo de 14 minutos. Quase 17 toneladas de fogos de artifício explodem no céu. E quem chegou com o ano novo? Ela, Ludmilla. Hoje você não vem que a nossa festa hoje eu tô querendo te pegar. Feliz Ano Novo! Feliz Ano Lindíssimo, né? E a virada de ano também foi comemorada com muita festa e fogos em outras capitais do país. A reportagem é de André Azeredo. O Réveillon mais urbano do país estava cheio de viajantes. Eu sou baiana. Vim de Maceió, eu amo São Paulo, eu amo a Paulista. E cheio de debutantes também. Eu nunca tinha vindo e era o meu sonho. Vim aqui. Chamou a atenção o seguinte, essa sinergia, essa aglomeração de pessoas, alegria e felicidade. A família de Fortaleza trocou a praia pela maior metrópole do Brasil. É uma cidade que deixa a gente muito à vontade e a cidade do povo, então a gente está aqui. Foi a primeira vez que Diogo Nogueira participou da festa em São Paulo. O cantor Péricles também estreou no Réveillon da Paulista. A energia nota 1000, né? O público curtiu também os embalos de Jorge Benjor. E Gal Costa chegou como representante da MPB. À meia-noite, a multidão celebrou a chegada de 2019 em São Paulo. Em Salvador, foi a cantora Ivete Sangalo quem comandou a contagem regressiva. 2, 1, Feliz Ano Novo! Foram 15 minutos de espetáculo luminoso na Avenida Beira-Mar Norte, em Florianópolis. E 1.200.000 pessoas acompanharam a festa da virada na praia de Iracema, em Fortaleza. A maior expectativa do Réveillon na Paulista era a curiosidade para saber como seria a queima de fogos sem barulho. Não foi tanto. Não foi tanto, mas tá lindo, maravilhoso, feliz ano! Em Nova York, milhares de pessoas enfrentaram o frio e a chuva para participar de uma das festas de Ano Novo mais famosas do mundo, a de Times Square. Vamos ver na reportagem do correspondente Felipe Santana.
O turista espanhol viu durante a vida toda a festa em Nova York pela TV e fez uma promessa. Um dia viria aqui. E veio. Esse ano não fez tanto frio, na virada do ano aqui em Nova York, a temperatura está por volta dos 10 graus Celsius, mas desde as 5 horas da tarde não para de chover. Mas isso não afastou as pessoas que chegaram cedo aqui para ficar bem perto do palco, onde daqui a pouco começam os shows. Quem pegou esse lugar teve que chegar por volta do meio-dia, ou seja, mais de 11 horas, sem ir ao banheiro, até a entrada da grande estrela da noite, a cantora Christina Aguilera. Perto da meia-noite, um grupo de jornalistas subiu ao palco. O tema da festa foi a defesa da liberdade de imprensa. E foram eles os responsáveis por acionar a tradicional bola iluminada. Foi a chegada de 2019. É uma experiência única, né? Uma vez na vida e, tipo, vale a pena. Na mensagem de Ano Novo, o Papa Francisco enfatizou que a boa política está a serviço da paz. Diante de milhares de fiéis na Praça São Pedro, o Papa disse que não devemos pensar que política é apenas para os governantes. Nós todos somos responsáveis pela vida na cidade e pelo bem comum. Francisco também lembrou que 1º de janeiro é o Dia Mundial da Paz, uma tradição criada pelo Papa Paulo VI há 52 anos. A seguir a manhã de posse de 10 governadores, a previsão do tempo... E a expectativa em Brasília para a posse do presidente eleito Jair Bolsonaro. A gente volta já. Nos 26 estados e no Distrito Federal, os governadores recebem hoje os seus cargos. Em São Paulo, João Dória tomou posse pela manhã. A reportagem é de César Menezes. O governador eleito de São Paulo chegou para a posse na Assembleia Legislativa pouco antes das 9 da manhã, bem na hora marcada para o início da cerimônia. E ela foi rápida. Às 9h06, João Dória, do PSDB, fez o juramento. Às 9h07, ele e o vice, Rodrigo Garcia, do DEM, foram empossados. O primeiro discurso já como governador de São Paulo foi aqui na Assembleia Legislativa. João Dória disse aos deputados que, para ele, o resultado das últimas eleições foi claro, que a sociedade está atenta aos poderes públicos e que espera uma renovação na forma de fazer política. Dória falou também que o estado mais rico e desenvolvido do país precisa assumir novamente a sua importância. São Paulo precisa resgatar a sua paixão por fazer bem feito. E vamos pensar São Paulo grande. Nós não vamos pensar pequeno em São Paulo. São Paulo é uma nação brasileira, é o estado mais brasileiro do país. Em seguida, o novo governador de São Paulo seguiu para o Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do estado, para a transmissão do cargo. No Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, também já tomou posse, como mostra a repórter Mônica Sanches. A cerimônia de posse na Assembleia Legislativa foi comandada pelo presidente em exercício, já que o presidente da casa está em prisão domiciliar. Wilson Witzel, do PSC, foi juiz federal. Ele se elegeu com quase 60% dos votos, prometendo combater a corrupção no estado que tem agora 2 ex-governadores na cadeia, acusados de receber propinas. No discurso, o novo governador do Rio de Janeiro falou sobre as metas estratégicas da sua administração, o combate ao crime organizado e a retomada do crescimento da economia do estado. Usarei todos os meios e conhecimentos para derrotar o crime organizado. São narcoterroristas e, como terroristas, serão tratados. Também são metas estratégicas da nossa gestão fortalecer e expandir o setor produtivo do turismo. Como tenho dito, o novo petróleo do estado do Rio de Janeiro. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, assumiu o cargo em Belo Horizonte. A cerimônia na Assembleia Legislativa começou com quase 1 hora de atraso.
Romeu Zema, o único governador do Partido Novo, e o vice, Paulo Brant, assinaram um termo de posse diante de políticos e autoridades. Na transmissão de cargo, Zema recebeu o colar da Inconfidência das mãos de Fernando Pimentel, do PT. No primeiro discurso como governador, ele pediu união de forças para reverter a crise financeira do Estado. A previsão de déficit nas contas correntes ultrapassa os 30 bilhões de reais em 2019. E se nada for feito, passará de 100 bilhões nos próximos anos. Em seguida, Romeu Zema veio para a cidade administrativa, sede do governo, onde recebeu os cumprimentos do público e inaugurou oficialmente a nova gestão. Zema tem 53 anos, é empresário e estreante na política. O governador cancelou a ida hoje para a posse do presidente Jair Bolsonaro, em Brasília, alegando que não iria usar o avião do Estado para economizar recursos. Em outros 6 estados e no Distrito Federal, os novos governadores também já tomaram posse. O governador eleito do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, chegou ao Santuário Dom Bosco às 8 da manhã. Ele estava acompanhado da esposa e de 2 filhos. Depois da missa, ele tomou posse na Câmara Legislativa. No Tocantins, Mauro Carlesse, do PHS, recebeu a faixa de governador. Ele venceu as eleições suplementares em junho, depois da cassação do então governador Marcelo Miranda, do MDB, e em outubro foi reeleito. No Paraná, o governador Ratinho Júnior, do PSD, chegou à Assembleia Legislativa acompanhado da esposa, dos 3 filhos e do vice-governador Darcy Piana. Logo depois foi recebido pela ex-governadora Cida Borghetti e a transmissão de cargo foi em frente ao Palácio Iguaçu. Valdez Góes, do PDT, assumiu o cargo de governador do Amapá pela 4ª vez. A cerimônia de posse foi ainda de madrugada, na sede do Sebrae, na capital, Macapá. Em Goiás, a posse de Ronaldo Caiado, do DEM, foi na Assembleia Legislativa do Estado. A cerimônia foi aberta ao público e teve a participação de mais de 500 pessoas. Helder Barbalho, do MDB, assumiu hoje o governo do Pará. Ele chegou à cerimônia acompanhado do vice-governador Lúcio Vale, de parentes e de secretários. Em Rondônia, a posse do coronel Marcos Rocha, do PSL, foi no Teatro Estadual. Vamos agora para a previsão do tempo com Jaqueline Brasil. Oi, Jaque, boa tarde, feliz ano novo. Feliz ano novo, boa tarde para você, feliz ano novo para você, boa tarde. Como é que fica o tempo no primeiro dia do ano? Olha, janeiro começa com as características do verão, viu, Sandra? O calor continua em todo o país, mas como tem bastante circulação de vento e de umidade, o que é comum nessa época do ano, tem previsão de chuva agora à tarde em quase todas as regiões. É o caso do centro-oeste, boa parte do sul, do norte e também do sudeste. Já em quase todo o Nordeste, em Roraima, no norte de Minas, Espírito Santo e na faixa leste do sul, aí o tempo continua firme e com calor. Em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, máxima de 37 graus. Aqui em São Paulo, 31, a mesma de Salvador, também em Cuiabá. E 34 em Boa Vista. E esse calorão vai continuar durante a semana toda, principalmente onde o sol decidiu passar uns dias. Como em Boa Vista, a gente observa aqui 34 graus, Maceió, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre com sol para cada um e 38 graus. Agora, já em Manaus, também em Porto Velho, Cuiabá, Teresópolis no Rio de Janeiro e Campos do Jordão aqui em São Paulo, aí a chuva pode vir já de manhã, mas é à tarde que a chuva vai apertar mais, então todo cuidado. Ok, Jaque, muito obrigada. Até amanhã? Até amanhã. Ok. Morreu em São Paulo a atriz Etty Fraser, de 87 anos. Etty Fraser estava internada desde o último final de semana e não resistiu a uma trombose. A atriz nasceu no Rio de Janeiro e iniciou a carreira no teatro escolar. Fez cinema, teatro, televisão. Entre as novelas na Rede Globo, Etty Fraser participou de Torre de Babel em 1998. O corpo da atriz vai ser cremado amanhã na capital paulista. A seguir, uma pesquisa mostra que a maioria dos brasileiros está otimista com o governo de Jair Bolsonaro.
E mais informações sobre a cerimônia de posse que acontece daqui a pouco. A gente volta já. A maior parte dos brasileiros está otimista em relação ao governo de Jair Bolsonaro. É o que mostra uma pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada hoje pelo jornal Folha de São Paulo. 65% dos entrevistados disseram que o governo vai ser bom ou ótimo. 17% acham que vai ser regular e 12% disseram que vai ser ruim ou péssimo. 6% não souberam responder. De acordo com o Datafolha, o otimismo é menor do que no início dos governos Collor, Fernando Henrique, Lula e Dilma. 89% das pessoas disseram que Jair Bolsonaro vai cumprir a maioria ou parte das promessas de campanha. E 46% acreditam que é na área da segurança que o governo vai se sair melhor. Vamos voltar agora à Granja do Torto, de onde o presidente eleito Jair Bolsonaro deve sair daqui a pouco para assumir o comando do país. A repórter Juliana Morrone tem as informações. Oi, Juliana. Doni, tá tudo pronto por aqui, viu? E a movimentação aumentou bastante entre e sai de seguranças. O cinegrafista que vai fazer imagens do comboio saindo daqui da Granja do Torto até a Catedral já está posicionado na moto. Você vê ele aí passando, já fazendo as primeiras imagens, ensaiando. Ele vai acompanhar o carro que vai levar o presidente eleito Jair Bolsonaro. Agora há pouco, a assessoria de imprensa de Bolsonaro confirmou que ele vai mesmo sair no horário previsto. Qual é o horário? 2h10 da tarde. Por isso aqui essa agitação dos apoiadores, de pessoas que vieram ver o presidente, tentar tirar uma foto com o Bolsonaro, fazer selfie. Está todo mundo aqui já posicionado, esperando a saída do carro que vai levar Bolsonaro até o centro de Brasília, que fica a 13 quilômetros daqui. Hoje de manhã, Bolsonaro recebeu parentes, ficou aqui com parentes. E agora há pouco, um dos filhos dele, Eduardo Bolsonaro, publicou numa rede social que já estava pronto, tirou até uma foto, que estava pronto para sair. Então a expectativa é de que saiam aqui da Granja do Torto em direção à esplanada dos ministérios em instantes. Lembro que lá na esplanada, Bolsonaro chega à Catedral e aí vai haver um cortejo presidencial, o cortejo em direção ao Congresso, onde vai haver a sessão solene de posse. Então, Doni, eu volto a qualquer momento com imagens de Bolsonaro saindo aqui da Granja do Torto. Globo na posse do presidente. Certo, Juliana, muito obrigado pelas informações ao vivo. O Jornal Hoje termina aqui. Você fica agora com uma programação especial com transmissão da posse do presidente Jair Bolsonaro com Renata Lopretti e Heraldo Pereira. Uma boa tarde para você. Tchau. Tchau, Doni. Boa tarde para você e até amanhã. Amanhã a gente se vê aqui. Até lá.